Bom dia a todos. Hoje é dia de Quinta com o DG. Retornamos aqui após as minhas férias e nós retornamos com um tema muito importante. Esse tema é a audiência de escolha. Vamos falar sobre esse importante tema que é a audiência de escolha. E um tema que ganha até uma importância diferenciada no dia de hoje, dia 5 de outubro, porque hoje é dia de escolha no 12º concurso para cartórios de São Paulo, né, pessoal? Então é bem importante aqui falarmos sobre esse importante momento na vida de um candidato, na vida de um concurseiro, que é o momento de escolher, né? O momento de ir para o cartório que ele tanto batalhou, de ir para o cartório que ele tanto lutou. E é importante, né, muito importante, observar algumas nuances dentro desse dia, porque o que eu noto, e eu sempre gosto de falar sobre o tema audiência de escolha. Bom dia aí para Mariano. O pessoal pode ir mandando bom dia, né? Devagarzinho vai entrando aqui, reacostumando, né? Depois de algumas semanas sem o Quinta com o DG por conta das férias. Mas vão colocando aqui, manda bom dia, manda cidade, manda de onde fala. E aí, a gente sempre que se propõe a falar sobre o tema audiência de escolha, gosta de trazer, como eu disse, pontos importantes. Porque a pessoa estuda muito, né? Ela estuda ali por longa data, ela se prepara, ela tem uma rotina difícil, né? A rotina do estudo normalmente é uma rotina que consome muito do nosso tempo, muito da nossa energia. E aí ela se prepara, ela faz uma primeira fase, ela faz uma prova escrita, ela faz uma prova oral. E eu noto que, às vezes, no pós-concurso, as pessoas acabam não dando a devida atenção para aquele momento, que é um momento tão importante do concurso público, que é a audiência de escolha, né? Deixar um bom dia aqui para o Veríssimo, para Jaleuza, para Heloísa. O pessoal vai entrando aqui, né, devagarzinho. Estamos esperando o nosso convidado de hoje também, que é o Marcos Salomão. E aí o Alex Ouriques está aqui sempre conosco. E aí quando chega aquele momento, né, que é o grande momento de fazer a escolha, de se preparar aí para aquele momento tão relevante, a pessoa não dá possivelmente, né, a devida atenção. Então por isso que a gente vai falar aqui sobre o tema audiência de escolha, que é um tema que eu gosto muito. Então, ponto importante, né? O primeiro ponto importante, enquanto a gente não recebe aqui o nosso convidado, até eu vou ver, tá travado. Os comentários, eles ficam... Os nomes das pessoas que estão entrando aqui está travando um pouquinho, mas eu acho que talvez seja alguma falha na transmissão de hoje, tudo bem. Mas um ponto muito legal quando a gente pensa na questão da audiência de escolha é que a audiência de escolha, ela começa muito antes, né? As escolhas da audiência de escolha, elas começam muito antes da audiência em si, né? A gente tem Só um minutinho aqui. Ó, já estou mandando o convite para o nosso convidado aqui, que é o Marcos Salomão. Vamos ver se ele já consegue entrar. A audiência de escolha, ela vai começar muito antes daquele dia que você vai lá escolher. E para ela você tem que levar em consideração uma série de fatores. Bom dia para Maria Ornelas, bom dia para o Léo. Vamos lá. Então, normalmente você vai começar a tua audiência de escolha muito antes daquele momento em que você vai lá na sessão solene para declarar eu escolho ou eu não escolho, e é uma possibilidade. E alguns fatores são fatores que eu sempre gosto de chamar a atenção dos candidatos no momento em que a gente vai se preparar para fazer essa escolha. Então eu gosto de trazer alguns desses pontos e eu vou trabalhar eles com vocês aqui, justamente para que a gente possa mostrar quais são fatores relevantes que devem ser tratados nesse momento tão importante do candidato. Bom dia para o Eric, que está aqui. Primeiro ponto, é muito legal em concursos, pegar como base esse concurso de São Paulo em que nós teremos audiência hoje. Você tem várias possibilidades de especialidades notariais e registrais,
né? Então a gente tem serventias que são de notas, de protestos e de registros. E é muito interessante, ao avaliar a tua escolha, que você pondere se aquela especialidade é uma especialidade que se aplica ao seu perfil de personalidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa no trabalho, e a gente tem aqui, deixar um abraço para Marisa Marins, minha amiga lá de Campos do Jordão, que está aqui. Bom dia para Marisa e bom dia para todos que estão entrando aqui devagarzinho no nosso Quinta com o DG. Quando a gente pensa na especialidade, é extremamente importante que a gente tenha a exata noção de que cada especialidade vai demandar a tua estrutura de trabalho de uma maneira diferente. Né? Então, por exemplo, você ser um tabelião de notas é totalmente diferente de você ser um oficial de registros. Tem muito a ver com um atendimento mais dinâmico, um atendimento mais rápido, um atendimento mais urgente por parte das pessoas que vêm até o cartório. E dentro do contexto do tabelião de notas, a gente tem a questão da livre escolha, que dá ao tabelionato de notas uma dinâmica muito diferente de outros cartórios. Então, se você tem um perfil mais, vamos dizer assim, próximo desse rápido atendimento, desse viés comercial, escolher um cartório de notas pode ser uma boa. Agora, se você tem um viés de trabalho mais, vamos dizer, eu não vou chamar de tranquilo, porque nenhum perfil, deixar um bom dia para o Rafael Cebola, aqui, grande Cebola, da Actimob. Se você tem um perfil que gosta de trabalhar mais com tempo, com prazo, sem esse colorido que a livre escolha dá ao tabelião de notas, possivelmente você ser um registrador pode ser mais compatível com a tua personalidade. Pessoal, eu estava tanto tempo sem fazer, eu estava 3 semanas já sem fazer o Quinta com o DG, né, que eu acabei esquecendo de dar sempre os 2 recados importantes que eu dou aqui no começo da nossa transmissão. A nossa programação é semanal, ela acontece toda quinta-feira às 7h38 da manhã. E o que eu sempre peço para vocês que estão ao vivo aqui comigo, além de mandar os bom dias, de onde falam, um bom dia para Sindel, que está aqui, Esther Sindel, que vocês compartilhem a nossa live com o maior número possível de pessoas. Então tem aqui ao lado da caixa de comentários, onde vocês podem tirar dúvidas, tem o símbolo do aviãozinho que está aqui, você pode clicar lá, e aí você compartilha essa live com o maior número possível de pessoas, tá bom? Para estarem aqui conosco no nosso semanal Quinta com o DG. Então, falávamos ali sobre a questão, como eu disse, desse perfil, né, de escolha, de nuances que você tem que observar no pré-audiência de escolha. Por quê? A audiência de escolha, ela começa muito antes da audiência de escolha. Então, esse é um ponto importante da gente guardar aqui, né? O pessoal está falando aí de onde fala e tal. Então, a audiência de escolha começa muito antes. Então, eu quero trazer pontos aqui que eu acho que são relevantes para você fazer uma escolha adequada ao teu perfil. Então, o primeiro ponto que nós estamos trabalhando é o campo de que cada especialidade de cartório tem um colorido diferente. Então, às vezes a pessoa vê lá um monte de especialidade, notas, protestos, registros, e fala, isso aqui é tudo igual. Muitas vezes ela olha ali somente aquele resultado financeiro, né? E eu vou falar sobre finanças aqui também hoje, como muitas vezes é ilusório você olhar aquele rendimento do cartório que está lá e não se atentar a outros detalhes. Então a pessoa olha ali só, cartório da X, eu vou para lá. Então não, o que nós estimulamos aqui é o quê? Nós estimulamos que vocês procurem pontos para fazer uma boa escolha. Então o primeiro ponto é a especialidade do cartório. E a especialidade é muito importante. Você, eu gosto de um trabalho mais dinâmico, um trabalho onde as pessoas estão ali
me cutucando o tempo inteiro, falando, mandando. O tabelião de notas é assim, né? A pessoa manda mensagem, eu preciso assinar isso para amanhã, para ontem. E justamente essa dinâmica que vem em torno da livre escolha dá um viés diferente. E são tipos de ato que também têm um contato muito próximo entre o usuário e o cartório. Então, se você gosta desse perfil, seja tabelião. Ai, Arthur, eu não gosto. Eu sou uma pessoa mais. Gosto de trabalhar com prazo, eu gosto de ter aí sempre um tempo livre para poder, para poder realizar os meus trabalhos, gosto de ter calma, gosto de ter tranquilidade. Nesse caso, talvez você possa se enquadrar melhor em algumas das especialidades registrais, onde você possui aí, em regra, um pouquinho mais de prazo. Tá? Então aqui a gente já tem essa questão. O professor Salomão, que é o nosso convidado de hoje, acabou de deixar um recado aqui que está com um problema na internet, que já vai entrar. Tudo bem, meu amigo? Estamos aqui no teu aguardo e falando sobre as questões da audiência de escolha. Então, primeiro ponto, especialidade do cartório. Ponto número 2, que eu quero chamar a atenção aí de cada um de vocês, é o ponto da localidade que você vai escolher o teu cartório, né? Muitas vezes as pessoas, elas se propõem... Claro que isso, a gente às vezes tem o campo da obrigação, né? Porque eu não tenho a possibilidade de escolher algo próximo ou dentro da realidade que eu quero, mas muitas vezes as pessoas se dispõem a irem a lugares mais longínquos também, alicerçadas naquele ideal, não, o cartório X dá um pouco mais, e eu me proponho a ir a qualquer lugar porque uma hora ou outra eu volto para perto de onde eu quero em uma remoção ou até mesmo no provimento de um novo concurso. Então aqui a gente tem um ponto que é muito importante, que é o ponto de você olhar a realidade que você vive. Né? Por exemplo, tem uma pessoa aqui, o Charles, que é escrevente de Sorocaba e que o balcão é a todo vapor. Né? Então você vê, cada realidade tem as suas nuances aí. E vamos liberar aqui o professor Salomão, que acabou de entrar. Falou que agora ele conseguiu. E aí a gente continua o raciocínio. Vamos lá. Acho que agora vai dar certo. Deu certo aí agora. Oh. Desculpa, pelo amor de Conseguiu. Deus, mas eu tive um problema aqui estrutural. Depois eu te explico, tá? Não, imagina, Tô fica aqui, tranquilo. cara. Seja bem-vindo. Muito bom dia aí para você. Ai, meu Novamente, amigo, né? que Como é que você bom estar tá? com você. Tudo Que bem, e bom. você tá bem? Hoje é o grande dia da audiência de escolha? Então hoje a gente se propôs a falar aqui sobre o tema audiência de escolha, porque teremos, né, a audiência de escolha do 12º cartório, 12º concurso para cartórios de São Paulo. Um dia muito importante aí para o pessoal. Muito. E a gente procura trazer, né, Marcos, uma luz aí para a galera, porque a gente sabe que a audiência de escolha, eu estava até falando aqui antes de você chegar, e seja muito bem-vindo novamente aqui. Fazia tempo, né, que a gente não se encontrava Parece que e o nas universo não queria lives. que eu entrasse hoje, porque eu não estava conseguindo, né? Não, mas que bom que deu certo, que bom que você está aqui, mesmo numa semana mais dura aí para você. Obrigado por se propor a estar aqui conosco. Na verdade, já acabou minha bateria. E eu, quando fui reiniciar, deu aquele problema de dupla segurança. Uhum. E fazia tempo que eu não digitava a senha. A gente tem que andar com um caderninho de senha agora, né? Porque E tanta daí, coisa. rapaz, eu comecei a ficar de um lado para o outro aqui. Aí eu liguei para o lugar, mas tudo bem, resolvi. Amém, né? Então tá tudo bem. E sabe que eu já tenho pessoas que me ligaram hoje de manhã, bem cedo, às 5 e pouco da manhã, disse, hoje é o dia de escolha, me manda uma palavra de conforto, uma palavra de Sim. ajuda, né? Que horas é a escolha hoje? Eu acho que a sessão começa agora no período da manhã, não sei também exatamente o horário. Normalmente começam no período da manhã, as sessões, e elas são um pouco longas, né? Porque aqui em São Paulo, diferentemente de outros estados,
nós temos uma divisão por grupos, né? Então você tem a escolha de cada grupo na remoção, depois a escolha de cada grupo no provimento, e fica ali um vai e vem. O pessoal até colocou aqui nos comentários, começamos às 10 horas exatamente aqui a sessão de escolha. E eu gosto, sabe, Marcos, eu tive algumas sessões de escolha como candidato quando eu prestava concurso aqui em São Paulo. Depois a gente começa a acompanhar os alunos, né, amigos aí que estão nesse ambiente da audiência de escolha. Cara, é interessante, sempre um ponto que eu gosto de chamar, eu estava até falando sobre isso aqui antes da tua entrada, que, claro, a audiência de escolha, ela começa muito antes daquele dia da escolha em si, porque hoje é um dia em que a pessoa já tem que ir lá com uma lista aí, né, das coisas que ela tem por fazer. Até o Américo aqui falou que lembrou de mim no café do RI hoje, que estavam falando sobre a diferença de negativar e protestar. Esse tema de protesto é um tema muito legal, né? Tem várias coisas aí para a gente tratar. Mas voltando à audiência de escolha, a pessoa já tem que chegar ali no dia da audiência com algumas ideias bem definidas daquilo que ela quer, né? E eu falava aqui, antes de você entrar, da importância do candidato definir algumas questões que são relevantes dentro do contexto dele, né? Sem ficar olhando ali somente como se tudo fosse um pacote só. E dava um exemplo. Eu sou tabelião de notas. Tem gente que ama ser tabelião de notas, né? Que adora essa dinâmica do tabelionato, o contato com o público, aquela rapidez, né, que as pessoas querem do tabelião, porque muitas vezes o sujeito chega ali com uma documentação de uma escritura, onde ele quer resolver de um dia para o outro para assinar. E dizia, por exemplo, que o registro é uma especialidade. Claro, isso varia muito de lugar para lugar, mas algumas das especialidades registrais, você tem ali alguns prazos legais que te dão um certo tempo, né? Se bem que os prazos estão cada vez menores, mas eles te dão um certo tempo para você atuar. E falava também sobre a própria questão da localidade do cartório, porque muitas vezes as pessoas têm sonhos que podem não ser os mesmos sonhos do que a maioria quer. Um exemplo, eu gosto sempre de trazer, quando eu consigo, o meu exemplo. Eu, Arthur, nunca tive o ideal de morar em... Eu sempre quis me manter aqui no estado de São Paulo, né, que é o estado onde eu atuo e tal, mas eu nunca tive muita vontade de morar na capital. Então, quando eu prestei o concurso que me levou para Itacoaquecetuba, eu tive a oportunidade de ser tabelião de notas em São Paulo, que era o que eu queria, né, me manter tabelião, mas eu achei melhor escolher numa cidade próxima ali, porque eu gosto do interior, eu gosto de estar num ambiente um pouco diferente. Então eu falo sempre isso, né, que às vezes a gente olha, né, para o que as pessoas pensam, para o que as pessoas querem, e a gente acha que aquilo pode servir, mas num ambiente de escolha, onde o principal influenciado pela escolha é você, eu acho que é super relevante cada um ter um olhar bem individualizado, né, dentro dessas visitas todas que são feitas no pré-audiência de escolha, daquilo que encaixa melhor no perfil. Principalmente... Você, né? por dinheiro, você iria para qualquer lugar? É uma pergunta que tem que fazer para o candidato, tá? Pois Uma é. pergunta bem franca, assim, ó. Por dinheiro, você iria para qualquer lugar? Então, uma coisa é de qualquer lugar dentro de São Paulo, outra coisa é qualquer lugar dentro do Brasil. Sim, Pega um sim, verdade. interiorzão, né? Interiorzão bastante seco aí em algumas regiões, o cara sofre. Agora, o dinheiro pesa na hora da escolha, não podemos ser hipócritas, né? Pesa. Claro Pesa. que pesa. A gente sabe, né? Por quê? Porque a galera que faz concurso para cartório, ela tem um sonho, né? Alimentado até por muitos, né? Que é um sonho de ganhar bem. Sim. Então, vai pesar o dinheiro. Agora, e dinheiro longe dos pais, dinheiro longe da família? É um paradoxo também, né? Vamos dizer, pessoas que a mulher passa no concurso e o marido trabalha noutra cidade. E ela diz assim, não, mas lá vai ser bom, mas ele não consegue ir, e eu vou fazer o vai e vem. Tem que botar na balança, né? O quanto isso é bom.
ficar mais perto do litoral ou ficar mais perto da ponta do centro do país? Então, como é que eu vejo isso, né? Para mim, assim, são escolhas que mudam de acordo com a idade. Legal, Porque, né? Olha, é um legal. critério que eu tenho, porque se eu sou bastante jovem, eu tenho 27 anos e passei no concurso, e eu ainda não tenho família constituída, eu tenho família de casa, eu posso encarar um desafio, uma jornada para qualquer lugar, porque eu estou pronto para o mundo. Agora, se eu já tenho uma idade acima de 35, eu já tenho filhos, eu já preciso analisar se vai ter escola, se vai ter hospital, se vai ter lazer para eu levar minha esposa. Então, muito da escolha vai estar vinculada a isso, porque às vezes se meter num lugar distante, mas rentável, acaba casamento, gera problemas de escolaridade e torna vulnerável à questão de doenças. Olha que pontos importantes, Não, né? sensacional. E, inclusive, né, Marcos, uma coisa que eu acho importante, a gente está falando do. Eu acho sim, a gente, como você disse, a gente não podemos ser hipócritas e dizer, ah, não, largue tudo por amor ao trabalho, à cidade, e esqueça o dinheiro. Até porque eu acho que o dinheiro ele é um fator sim a ser ponderado, principalmente porque ele nos possibilita, né? A Dani até colocou aqui escola e sushi, né? Que ela sempre posta lá. É, mas é de fato para a gente poder realizar aqueles sonhos que a gente quer para a gente, para as nossas famílias, né? Para filhos, cônjuges e tal, pai, mãe, o dinheiro é necessário. Então nós precisamos sim dele. Mas como você bem disse, eu acho que cada estágio, vamos assim dizer, da vida da pessoa pode levar ela a um determinado lugar, né? E eu vou até além, um ponto que eu gosto sempre de destacar quando a gente pensa em escolha, né? E aqui a gente está falando em audiência de escolha, é que você olhe para as finanças daquele cartório que você almeja, não só naquele númerozinho final, que é a receita que está lá, mas estudando de fato a realidade do cartório. Por quê? Porque às vezes a pessoa pega um cartório ali, o cartório X, que é o lugar onde ela pretende estar, ela fala, esse cartório não está dando muito dinheiro. E só que, na verdade, aquele cartório pode não estar dando muito dinheiro em decorrência de uma gestão não muito adequada das pessoas que estiveram nele anteriormente. Esse é um fator. E também tem, né, Marcos, o lado Claríssimo, oposto. claríssimo esse fator. Nossa, e não só no notas, hein? No Não imóveis só, também. ex- Aham. exatamente, Ah, exatamente. mas não é só cobrar? Não, E, não é. Tem... E quando a gente fala de notas particularmente, e aqui nós Aí, temos a aí é Dani, que é brutal, né? tabeliã de notas, e outros tabeliães, é brutal não só no sentido despesa, mas no sentido da receita também. Porque às vezes as receitas de certos cartórios de notas são obtidas de uma maneira que é uma maneira não muito adequada, vamos assim dizer, né? Olha, Então, então não adianta você olha assim para um lugar e falar, ah, não, eu vou para aquele cartório de notas porque ali está dando um X. Mas a questão é, esse X ele está vindo de onde, né? Eu me recordo, eu gosto de trazer casinho que a gente viu, né? Casos que a gente viu casas da vida real. Eu me lembro que quando eu fui escolher no sétimo concurso, que é o concurso que me trouxe para Itacoaquecetuba, eu visitei um cartório e esse cartório, ele tinha uma receita muito bacana, mas ele tinha uma receita muito bacana por dois fatores que eram terríveis para você chegar lá e assumir. A primeira, eram todos, o principal cliente daquele cartório, vamos chamar de cliente aí, né, dentro do contexto de utilizar e tal e gastar, era um lugar que não estava no município do tabelião de notas e ele ia até o município da pessoa era que, distante, era distante. que era distante. Ponto número um. Ponto número dois. Eu olhei a folha de pagamento daquele lugar, eu falei, nossa,
que folha de pagamento baixa é essa, né? Porque normalmente em cartórios de notas de um porte maior, você tem o pagamento da comissão para o escrevente. Isso é uma prática muito comum, pelo menos aqui. E aí eu olhei, né, Marcos, para aquela folha de pagamento, eu falei, nossa, que folha de pagamento baixa essa, né? Caramba, porque, qual que é a mágica que tem aqui? Porque normalmente você ia para outros lugares e via valores elevados de folha de pagamento. Aí eu chamei um escrevente ali, eu falei, escuta, por que você está ganhando? Como que você ganha aqui, sei lá, vamos dizer R$ 1.000? Por que você está ganhando R$ 1.000 aqui? Nunca... Ele falou, não, é porque aqui funciona assim, doutor, deixa eu te explicar como é que é. Aqui a gente cobra, a gente ganha um valor fixo em folha e nós temos a liberdade de vender um pacote da escritura. Então a gente oferta ali escritura, registro e imposto, a gente tem a liberdade de colocar no, entre aspas, pacote da escritura o valor que a gente quiser, e aí eu recebo esse valor dentro do pacote. Eu falei, ah, tá. Eu falei, legal. Eu falei, nossa, que ideia brilhante, né? Que ideia... Isso foi há 13 anos atrás, né? 13 anos atrás. Mas, cara, aí você olha para uma situação dessa, você fala, meu, eu vou chegar num lugar desse para me deparar com uma realidade num nível, nesse perfil de nível, cara, eu aquela época já descartei e falei, não, e não foi, né? Não foi a minha escolha. Então, olha que legal você não olhar, porque se você olhasse ali só para o número, você ia falar, opa, peraí, aqui eu tô num contexto que é um contexto super legal, eu venho para cá. Mas a hora que você investiga, você nota que existem nuances que devem, na verdade, talvez te afastar daquele lugar. Né? Nem sempre o caixa dá a realidade, né? Eu já vi casos que numa cidade tinha 2 cartórios e o titular de um cartório, tabelião, era interino do outro cartório, também tabelionato. E aí, curiosamente, o cartório que ele era interino era muito ruim. Por quê? Porque ele direcionava as escrituras para o dele. Por quê? Porque eu já tinha teto no outro. Eu já vi essa história também. Tinha teto no outro. Como tinha teto, ele direcionava para lá. Daí a corregedoria começou a estranhar. Isso não era nem no meu estado. Começou a estranhar. Por que um cartório de notas era... porque... Mas tu tá nos 2? Como é que pode, né? Então, e às vezes tu olha o caixa é ruim. Daí chega alguém, tabelionato, né? Melhora o espírito do cartório. Por quê? O cartório tem uma reputação. Se o cartório foi ruim e tu assume, tu leva um tempo para mudar a reputação, porque ela está enraizada. Se o cartório é bom e tu assume e tu é ruim, cai rapidinho. Não leva muito tempo, despenca. Então o cartório tem uma reputação que é construída por quem está lá trabalhando. Né? Então o tabelião, o substituto, os escreventes, a forma de atender, o investimento que ele faz. Então, às vezes, tem gato por lebre. Né? Às vezes, vou pegar um cartório em tal lugar, vai ser muito bom. E às vezes é ruim, né? Depende da cidade. Então, é um estudo difícil de fazer, é um estudo que tem que ser conversado. Então, nós temos fatores locais e fatores estruturais. São 2 coisas importantes para escolher um cartório. Fatores locais, a cidade me dá atrativos para eu ter uma vida boa com a minha família e é rentável. Fatores estruturais, o cartório em si, como ele está administrado. Que tem cartório, a gente sabe no Brasil aqui, ó, que o livro caixa é vergonhoso, né? É vergonhoso, não é a verdade. Não é a verdade. E passa batido. A gente que é mais velho pode falar, passa batido, o tribunal não enxerga. E aí o cara vai para a audiência de escolha nervoso. Você sabe uma coisa, Marcos, que eu gosto também de pensar dentro desse contexto de audiência de escolha, um ponto que eu acho bem legal, e a galera, por exemplo, aqui em São Paulo, estará escolhendo em 2 horas. Eu já vi um raciocínio que algumas pessoas utilizam e que eu queria ouvir tua opinião também, mas é um ponto sensível, mas eu acho que as pessoas têm que ter um olhar bem prático quanto a isso. A pessoa, às vezes, ela passa em uma posição intermediária e ela
não tem a capacidade de escolher aquele cartório que ela consideraria o cartório dos sonhos, assim vamos dizer. E a gente sabe que no concurso para cartórios não basta passar, você tem que passar bem para escolher as melhores que seria o serventias. cartório dos sonhos hoje? Pois é. Aí cai nisso que a gente está falando, né? É um cartório rentável ou é um cartório numa cidade maravilhosa com menos renda? Com menos, exatamente. Esse contexto do cartório, ou melhor, a definição do que é cartório dos sonhos vai mudar muito de pessoas para pessoas. Como eu falei ali atrás. Por exemplo, hoje você fala com uma galera, para muita gente, o cartório dos sonhos é um cartório na capital, aqui em São Paulo, né? Para mim não foi. Reconhecimento. Pelo sou tabelião da capital. Sou tabelião na capital. Para mim não foi. Então, realmente é subjetivo. Mas você sabe que eu noto uma galera que faz assim, o cara às vezes ele tem a condição de escolher um cartório muito bom, mas um cartório que vai dar um pouco mais de trabalho justamente pelo tamanho. E essa pessoa, ela faz a seguinte opção. Eu já vi isso acontecer, tá? Não é que isso eu estou tirando da minha cabeça. Ele fala, olha, eu vou optar pela escolha de um cartório menor. Por quê? Porque como eu não vou escolher aqui aquilo que eu quero verdadeiramente, eu quero ir para um lugar pequeno para eu conseguir continuar estudando com mais intensidade e no próximo concurso eu vou buscar uma melhor aprovação. Eu sempre achei esse raciocínio muito perigoso. Por quê? Porque você trata isso como se você tivesse basicamente uma certeza de aprovação, e a aprovação é sempre muito incerta. Né? É igual até por fatores a pessoa externos. Até por eu posso engravidar, eu posso perder meu pai, eu posso ter um problema com, sei lá, com alguém na família e me desestruturar emocionalmente, eu não consigo estudar para aquele concurso. E podem aparecer pessoas para o momento do concurso ali melhor preparadas do que você e te deixar numa posição ainda mais distante, né? Então, eu quero sempre chamar a atenção. Eu conversei sobre esse assunto com um aluno, até um amigo no 12º concurso, e ele me perguntou, ele falou, putz, Arthur, cara, eu tô aqui, eu não vou conseguir escolher, né, o que eu queria, eu tô pensando em ir para um cartório menor. Eu falei para ele o seguinte, eu falei, cara, eu no teu lugar, eu escolheria o melhor cartório que eu pudesse, dentro dos critérios do que é bom, né? Claro, aí vai mudar muito de pessoa para pessoa, mas vá para o melhor cartório que você puder, porque você não tem certeza que você vai passar no concurso seguinte. Não, não tem. Então, mas isso é o sonho deles todos, enraizado, né? Eu faço esse aqui, fico 2 anos, depois eu me mudo. Essa frase é muito comum. Muito comum. Remoção, né? Eu vou passar e mudo na remoção. Isso, barbada. Depois é bem mais fácil, é menos candidato. Esse é um pensamento bem comum também. Eu vou lá, fico 2 anos e volto. Também não é assim, né? Também não é assim. Então tem fatores aí mega importantes que a gente está trazendo. Sabe que hoje de manhã um amigo me mandou mensagem e ele disse assim: eu vou para audiência hoje e eu tenho chance de pegar tal e coisa. Mas eu estou com medo de pegar tal cartório. Esse medo por quê? Medo que, sei lá, medo grande, né? Pode ter o cartório. E assim, será que o medo é bom? Será que tu deve desistir de pegar o cartório que tu queria por medo? Será que o medo não é um sinal de que é uma nova fase? As pessoas às vezes acham que vão escolher um cartório e que ele vai cair do céu prontinho, que tu só vai entrar, sentar na tua cadeira acolchoada e vai dizer café. Agora me traz as escrituras para revisão. Já pagaram as guias de impostos hoje? Qual é a lista de problemas mais graves? Os menos graves chama substituto. Quantos substitutos eu tenho? Todos são formados em direito, com mestrado e doutorado. Eu quero você, vai analisar hoje as escrituras e vai fazer um resumo. É assim? Será que é assim? Será que é fácil formar equipe? Será que não roubam funcionário um dos outros? Será que não pescam funcionário? Então, tem muita coisa que a pessoa acha que é fácil. Não é. É judiado. A vida é judiada. A vida é uma aprovação. Está com medo de pegar o cartório é porque é um sinal de que a coisa ali
é para você, meu amigo. Porque o medo ajuda você a crescer. Se você tiver sem medo, eu vou pegar e é tranquilo, tem alguma coisa errada. Você está dando um passo na sua vida numa audiência de escolha. Um passo. Esse passo, ele pode ser decisivo para uma década, hein? Para mais até. Uma década. Eu estou há 26 anos na mesma comarca, Arthur. E eu tive a chance de me remover, só que eu estava lá, construí minha casa, minha família, meus filhos crescendo. Assim, eu vou ficando. E lá na região eu assumi algumas interinidades, ficava de interventor, fiz nome. Cara, eu fui lá para passar 2 anos. Por isso que eu falei dos 2 anos. Sim. E daí eu fiquei 26, agora eu vou me remover. E aí chegou um ponto que eu pensei, não, agora eu vou ter que me remover. Só que esse agora é 26 anos depois. E aí, como é que faz concurso 26 anos depois? Pois é. Né? Então tem que cuidar, que eu não vou pegar agora que é muito grande, vou pegar um menorzinho, 2 anos eu já estou melhor, eu me mudo. Vai no teu sonho, sabendo que não vai ser fácil, porque não tem carreira fácil. Tua carreira é fácil, Arthur? É fácil ser barbadinha? Nada. Tá distante eu gosto muito, mas está distante de ser, é muito trabalhoso, né? É muito, demanda muito da gente. E como você bem disse, normalmente as pessoas elas acham que tudo vai acontecer numa velocidade que não acontece. Eu, por exemplo, comecei em Campos do Jordão, eu fiquei lá 7 anos antes de me mudar para Itacoaquecetuba, e eu tô já em Itacoaquecetuba há 12, e não tenho a intenção de sair. Porque como você falou, às vezes os nossos interesses, eles vão, as nossas rotinas, as nossas histórias, elas vão se enraizando naquele lugar. É claro que você pode virar e falar, mas eu conheço alguém que foi assim. Claro, casos a gente nota de todas as maneiras, mas a grande verdade é que a gente sempre deve fazer as escolhas pensando que aquela vai ser a nossa realidade permanente, porque a única certeza que você tem é essa, né? E o medo que você citou, você sabe que ele existe por múltiplos fatores. Ele existe pelo tamanho do cartório. Eu, compartilhando experiências aqui, eu recebi uma ligação anteontem de um candidato que foi aluno, hoje amigo também, ele já é da área, e ele pensa, né, em escolher um cartório aqui numa cidade que é uma cidade considerada como um tanto perigosa, né, a cidade mais violenta. Ele falou, cara, o que você acha? Eu escolho, não escolho? Como é que fica aí se ser titular de cartório numa cidade que é uma cidade tratada como violenta? Porque a gente é avisado, né, Marcos, independentemente de quanto ganha um tabelião, um registrador, o tabelião e o registrador, eles têm fama, né, aquela fama do ganho excessivo em qualquer lugar, e tem que ter esse cuidado. Então ele estava com esse receio. Eu falei para ele, olha, de fato, o medo, eu acho que a gente tem que observar as coisas que a gente sente na vida da gente, mas ele nunca pode ser algo que te congele. Se eu tivesse, por exemplo, esse tipo de medo que nós estamos tratando agora, eu não teria escolhido o lugar onde eu estou hoje, onde eu sou super realizado. Né? Por quê? Porque eu ficaria, eu teria ficado lá em Campos do Jordão, que eu sempre adorei a cidade, a minha mulher é de lá, a minha família é de lá, eu gosto de frio, eu teria ficado quietinho, ali no friozinho cara que confortável gosta de frio tem que ir para Campos do Jordão. Olha, não cara, é? impressionante. Então, eu ficaria lá. Agora, Eu saí a gente do sempre. sul para passar frio em Campos do Jordão, só para te Pois é, dizer. aliás, você precisa voltar lá, a gente precisa se encontrar em Campos. Mas a É. questão, cara, é que esse movimento que a gente faz no movimento da escolha é um movimento muito delicado. E pensando até nessa questão da transição, um exemplo, a gente está com algumas pessoas comentando aqui, não dá para responder todo mundo, mas olha esse caso, eu já vi isso acontecer. Professores, um colega sumiu em uma cidade do interior e quando chegou lá, o escrevente me pediu metade da renda para continuar trabalhando com ele. Né? Já vi vários. Já vi vários. Agora, você vai dar metade da renda do teu cartório para alguém ficar com você? É o que eu digo, cara, não sei. Eu não daria. Alguém pode falar, não, eu dou. Eu conheci um caso, cara, assim, ó, centro do país, tá? O tabelião tinha um irmão que trabalhava com ele. Uhum. Tudo bem até aí. Tabelião
morreu. E na época ainda, já faz tempo, né? A família então veio para assumir o cartório, né? A esposa era substituta, aquela coisa. Mas ela não trabalhava no cartório. Ela era substituta, mas não tinha aquele trabalho. E aí o cunhado, então, irmão do falecido, disse: ficou feia a coisa, né? Porque eu que toco o cartório. Então, para eu continuar tocando, agora eu quero metade da renda. Bota cunhado nisso, né, cara? Pois é. Cunhado, se fosse bom, não começava com aquelas duas letras lá. Espero que alguns dos meus cunhados não estejam vendo aqui. Não, nem meu, né? Mas é isso aí, cara. E aí a família teve que tomar a decisão de demitir o cara. E aí o cartório ficou desestabilizado. Entendeu? Por Sim. quê? Porque é um choque de gestão, né? Choque de realidade. Então, isso de alguém pedir metade da renda, é comum de acontecer. Até já digo assim, quem vai escolher cartório hoje é a primeira vez que vai escolher, já fica preparado, porque Já tu vai fica. enfrentar, tu não sabe o que vai acontecer amanhã. Tu não sabe. Principalmente se a especialidade for notas, né? Quando tem notas no meio que o cara fala, o cliente é meu, né? O cliente é meu. Cara, eu tenho um amigo, eu só tenho que mudar as cidades, tá? Tenho que mudar as cidades. Ele foi para uma praia, mas uma praia de grana, tá? E pegou um tabelionato num bairro top da praia. Nós aqui do Sul falamos, o cara se fez, né? Nossa. Passou menos de um ano, ele renunciou ao cartório. Renunciou? Olha aí, ó. Porque ele não queria dar as comissões. Ele achava, isso não entrava na cabeça dele, ninguém tinha falado para ele que existia isso. Ninguém tinha avisado ele. Então ele tomou um choque, ele não queria dar. E aí os escreventes foram saindo e levando a lista de clientes que eles cativavam. E foram para outros cartórios de notas concorrentes. E aí ele não conseguia pagar a despesa do cartório. Eu acredito, claramente. Claramente. Ô, Marcos, eu admiro pra caramba quem é tabelião em capital, por exemplo. É o que eu te falei. Quando eu tive a oportunidade de ir para a capital, eu fui visitar os cartórios e entender um pouco a realidade. É uma realidade muito difícil. É uma realidade muito difícil mesmo. E se você não tem um traquejo nessas conduções de conversas, porque, por exemplo, você está falando de um ponto, comissão. Você não sustenta uma equipe em cartório de notas em capital sem pagar comissão. Não tem como. Não tem O jogo é duro. como. O jogo é duro, né? Por isso que é isso que a gente está falando, né? Que é muito importante você avaliar qual que é o teu perfil. Porque tem gente, se esse teu amigo aí, exemplificativamente, tivesse entendido um pouco melhor o contexto e falado, olha, isso aqui não é para mim, ele podia ter escolhido um registro menor, talvez, e tá um pouco mais tranquilo. E olha como é importante você se observar, né? Quando nessa escolha, na minha escolha por Itacoaquecetuba, eu pensei também, eu falei, cara, eu tive a oportunidade de ir para bons cartórios de registros de imóveis, mas eu falei, cara, aqui é a escolha profissional que eu vou ter para os próximos anos / décadas da minha vida. Então eu tenho que escolher também um negócio de algo que eu curta. Eu gosto muito de ser tabelião de notas e protestos. Eu me identifiquei, gosto disso e tal, e procurei manter, né? E você sabe que uma outra pergunta que a galera, você está falando de mudança, eu ouvi uma perguntinha aqui, eu acho que é legal a gente tocar nesse assunto, porque é uma pergunta que eu recebo muito, né? Alguém perguntou aqui, eu tenho que investir para entrar? A Mariana até falou aqui agora que ficou assustada com o que nós estamos falando, que ela começou agora. Mariana, não é para você ficar... assustada, troca de live, é melhor. Não assusta, viu? Não assusta. É que, na verdade, hoje a gente está trazendo uma live com uns pontos bem interessantes, assim, porque tá rolando uma audiência de escolha em São Paulo daqui a pouquinho.
Mas E de a gente repente vai procurou. naquelas lives que fala que tu vai ganhar 100 mil por mês no cartório, vai naquelas lives que é melhor. Ela vai ficar feliz, não vai ficar assustada, não. Aquela é boa, né? Aquela é boa. Agora, ó, o pessoal perguntou aqui, tem que investir para entrar no cartório? Então, é uma pergunta que aparece muito, né? O cara, ele sabe que vai começar e ele pergunta se vai ter que investir. E aí também, como tudo, né, basicamente tudo que a gente está falando aqui, vai mudar de lugar para lugar. O Diego Então, assim, até ó, tu falou vai que chegar no cartório e o interino vai dizer: é tudo meu, que nem o Rei é tudo Leão. meu. E Exatamente. eu quero tanto. Ou tu me aluga, ou eu vou levar tudo. Ah, tio, mas eu não posso escolher só umas coisinhas que eu quero? Não. Que é o Ou é pacote. tudo, ou eu vou levar tudo, entendeu? Mas esse ventilador da Valita de 1960 que está aqui, eu não quero. Ah, mas ele está no pacote. Não tem como tirar ele. E aquele E ele é caro, ele é computador caro. e o computador de 2010, como é que fica ali? Windows 3.1. Mas E ó, aí? ponto importante, a verdade é o seguinte, brincadeiras à parte, Marcos, mas isso que Marcos trouxe é verdade. A galera, muitas vezes as pessoas querem meio que te passar um pacote, né? Mas o investimento vai depender do que você quer. Então, se você chega numa estrutura defasada, você vai ter que montar uma nova estrutura e terá que investir. Né? Existe a questão, uma questão tão importante quanto o investimento, é a questão da transição com os colaboradores, né? Então, por exemplo, a pessoa fala, eu sou obrigado a recepcionar todo mundo que está naquele cartório. Existem estados onde o titular recebe o cartório sem qualquer tipo de vínculo com os colaboradores. Você tem que desfazer o vínculo para o titular chegar. Aqui em São Paulo não é assim. Então, aqui tem uma galera que chega no cartório e fala para a equipe toda que está lá o seguinte, olha, eu não reconheço vocês como meus colaboradores, e ele contrata todo mundo do zero. Tem gente que recepciona os colaboradores e negocia com essas pessoas. Eu sempre gostei, essa tese aí da não recepção das equipes, eu acho muito cruel com o Muito colaborador, cruel. não gosto, não gosto e não recomendo. Eu acho que se você chega e não quer ficar com alguém, em tese, se for preciso, coloque essa despesa Eu na tua sou um despesa ali formador de inicial. equipe. O que eu Eu, faço é, quando eu chego, eu fico com todo mundo nas interinidades que eu já tive, ou intervenção, mas eu dou um prazo para a pessoa me provar que ela merece estar comigo. uhum, Se depois de um prazo, e isso, claro, são alguns meses, ela passa a não ser reconhecida pelo grupo como uma pessoa que está na mesma energia, na mesma vibe, então eu aconselho ela a procurar outro lugar. Tá? A legal, coisa mais difícil do mundo é tu despedir alguém. Tá? É uma coisa assim, terrível. Tá? concordo. Mas, às vezes, para a saúde do cartório, tu tens que demitir alguém. Para a saúde, por quê? Porque tem pessoas ali dentro que fazem fofoca. Tem pessoas ali dentro que comandam outras e que não deixam outros crescer. Tem pessoas ali dentro que inibem algumas coisas ou tratam mal algum cliente por ranço. Ranço é uma palavra moderna, né? Por mágoa, Novíssima. por mágoa, tá? Então, daí você não vai identificar isso, mas depois pode ser que identifique. E claro que você pode chamar e conversar com a pessoa, né? Mas a gente tem um negócio para administrar. Não pode ter ranço, assim, não pode ter esses problemas internos. Então, você tem que dar prazo para a equipe se adaptar. Se a equipe não se adapta, aí você troca peças e faz ela andar, porque é a sua carreira que vai estar ali. É, você sabe que eu falo para minha turma, eu gosto muito dessa ideia de formar equipe também. Não é fácil. As pessoas hoje em dia, em maiores centros, elas muitas vezes não querem trabalhar a médio e longo prazo num lugar, são muito imediatistas, né? Então, isso é uma questão até de geração que vai mudando e tal. Muito. Mas eu digo, não é, hoje, cara, ontem eu estava conversando no cartório com uma das minhas substitutas, Marcos. Eu tenho, o meu setor de firmas é muito grande, a gente tem bastante atendimento. Cara, a gente incentiva bem a turma ali e tal,
mas é difícil. Hoje as pessoas elas querem avançar numa velocidade que, não, se em 2, 3 meses não consegue o que quer, eu já vou para outro lugar e mudo e vai. Então anda muito complicado, a gente ter, fazer, né, formar boas equipes. Mas eu falo para minha turma que muitas vezes a pessoa fala assim, o que é um bom colaborador? Né? Quando a gente pensa num escrevente, num auxiliar, num substituto, e às vezes as pessoas definem, né, o bom colaborador como é o cara que não falta, é o cara pontual, é o cara que produz bastante para o cartório. E eu concordo com isso tudo, são pontos valiosos, mas hoje eu acho que um ponto muito, mas muito interessante que eu valorizo nas equipes é aquele cara que eu chamo de um agregador dentro da equipe, né? É aquela pessoa que alguns até chamam de puxa-saco indevidamente, mas é aquela pessoa que é agradável com todo mundo, com o tabelião, com os substitutos, é aquela pessoa que é agradável com as pessoas que vão até o cartório, e é aquela pessoa que quando ela está num ambiente que potencialmente ela poderia falar algo não produtivo de alguém, ela vai numa mão oposta e fala, gente, não é bem assim. Talvez hoje você esteja com uma queixa do A, B, C ou D, mas o A, B, C ou D é uma boa pessoa, ele pode não estar num dia legal. Então, hoje, quando trabalhamos com pessoas, você encontrar pessoas que são, como eu disse aí, agregadores, né? Uma pessoa que agrega para o teu time, eu acho que isso tem muito valor, né? Porque você ter aquele sujeito que na primeira oportunidade que pode, fala mal do ambiente de trabalho, fala mal do chefe, fala mal do cliente, todo mundo tem valor menos ele. Isso para uma equipe é muito ruim. Então eu gosto muito dessa. Você falou um pouco aí de dar oportunidade para as pessoas, eu acho isso legal, mas a gente tem que dar valor também para quem agrega, para quem soma no time. Muito. Eu já tive pessoas que pediram emprego e eu pergunto, tu trabalha onde? Eu trabalho em tal loja. Ah, e como é que é lá? Lá é um horror, o chefe é um chato, os colegas são difíceis, é tudo uma merda. Cara, sabe, ficar preocupado quando ouve isso de alguém, né? Também tem aquelas questões, falando de audiência de escolha, né? Então, de equipe, tu não vai conseguir identificar na equipe o que é perfeito e o que não é, né? Tu não vai, na hora que tu vai escolher o cartório, vai chegar lá, então, tu vai dar uma passadinha no cartório. Tem a passadinha do cartório, né? A pessoa vai dar a passadinha, dar uma olhada, para dar uma olhada, livro caixa e vem para a audiência de escolha. Tu não tem como medir o que é a equipe naquele momento. Tu vai conhecer a equipe ao longo do tempo. No dia a Às vezes dia. tem na equipe pessoas que estão dispostas a ensinar os outros e outras que não ensinam com medo de perder o lugar. Isso existe. Existe. A gente tem que ser franco nessa live. Eu não vou ensinar porque o cara vai tomar meu lugar. Pronto, então eu não vou ensinar ele. Ou eu vou dizer assim, ó, lê na lei, faz tal coisa. É assim, não vai dizer por que é assim. Por quê? Porque tenho medo que o outro tome o lugar. Super comum isso em cartório, né? Super comum. E o que eu faço para evitar isso, eu sempre deixo bem claro que é a posição de cada um, mas eu chamo o professor, o ensinador, e digo, olha, eu quero que tu ensine, mas não é para tomar teu lugar, mas é por quê? Porque se tu tira férias, quem é que vai ficar no teu lugar? A pior coisa para um tabelião e para o registrador é quando o substituto sai de férias e ninguém pode assumir aquilo, e aí parece que pega fogo no cartório. E onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Onde é que está não sei o quê? E aí, qual é a senha? Qual é a... Coisa horrível, sabe? Coisa horrível. Não é verdade, cara? É verdade absoluta. Inclusive, eu sempre digo que quando eu tava eu saí de férias agora em setembro, e eu falo que você percebe quando um lugar está bem organizado, quando na tua, claro, você querer não receber nenhuma ligação nas férias, isso não existe, mas o volume de coisas, isso é um ponto interessante do pessoal também saber na nossa atividade, né? Você não vai ter aquelas férias que você vai falar assim, não. Eu, nas minhas férias, eu desligo o celular e não falo com ninguém e não quero saber de ouvir ninguém. Esqueça isso, né? Só que tem que ter servidor público daí certinho, funcionário CLT, porque no cartório não tem isso. Não tem jeito. A gente tem, você sabe que por um tempo, no começo da minha atividade, isso foi um pouquinho sofrido para mim, mas hoje eu lido super bem, faz parte do nosso
do nosso pacote de vida aí, né? Mas realmente o importante, o legal de você ter processos bem mapeados e uma equipe competente é que nas ausências, desde o tabelião, passando pelos substitutos, escreventes e chegando nos auxiliares, o cartório, em tese, ele tem que funcionar de uma maneira parecida, né? Ele não tem, é o que você falou, não pode alguém sair de férias, sai um substituto de férias, você tem que ficar ligando para pegar senha, para saber onde está um documento, para saber onde está uma pasta. Cara, e se isso acontece, é um sinal que talvez você não esteja com os teus processos bem mapeados. É óbvio, né, gente? Vamos ser realistas aqui. A gente está trazendo pontos bem verdadeiros. Você nunca vai atingir uma perfeição de talvez não ter um ponto a falar com Arthur, alguém. Mas é a maioria. A gente está falando aqui da regra, né? Não, 10 anos atrás eu resolvi tirar então férias, né, com a minha família. Vamos para Angra dos Reis. Não, aí eu falei, ó, agora ó, o hotel é caro, eu vou desligar o celular. Desligar o celular. Eu falei para os meus filhos, desligar o celular. Assim, fui, tô lá no mar, tomando um banho. Bonitão, né? Bonitão ali no mar. Sunga branca, sunga branca. Aí saio da água. E aí me passa um celular. Eu não ligo o celular assim e toco o telefone a minha escrevente. Que a substituta não tinha vindo, que tinha adoecido, e ela estava no cartório com os outros escreventes, e uma mulher maluca no balcão queria trocar de nome, e tinha uma decisão de 4 anos atrás que autorizava, mas tinha uma questão que era manter o nome anterior na certidão ou não. E elas estavam discutindo, e a mulher pega o celular e estou ao vivo no YouTube agora, o cartório está me discriminando aqui. Começa uma loucura. Programa do Ratinho. Saindo do mar, né? Daí a minha funcionária, Marcos, tá o pandemônio aqui, tá? Eu não sei o que fazer, a mulher tá com o YouTube ligado, gritando no balcão, tá cheio de gente. E agora chegou a polícia, o que eu faço? Aí eu disse, quem é o policial? Daí o policial, muito gentil, conversando, aí eu disse, bota no vídeo eu falar com ele, né? Mas eu nem me toquei que eu estava sem camisa, nada. Daí eu conversando com o policial na praia, e o policial de farda dizendo assim, estamos com problema aqui no seu cartório. Você colocou a regata para falar com ele ou não? Não botei a regata, estava só a tatuagem do carneiro gigante aqui no braço. Olha, eu falo que eu brinco, essa é uma questão. O liso não tem um dia, o pobre não tem um dia de paz, né? O cara vai para a praia, né? Mas ó, essa história, ela é interessante e de fato as pessoas têm que entender, né, que cada profissão, cada atividade tem uma característica e efetivamente no notarial e registral e aí principalmente, né, nesses casos, por exemplo, a gente tem o tabelião de notas e o registrador civil das pessoas naturais, que são aí especialidades que têm um contato muito direto, né, com o público. Cara, aparece novidade sempre. É o documento que não pode usar e a pessoa quer usar, e aí você fala que não pode usar, ela dá escândalo. É o nome que vai mudar. É a escritura que, de repente, a pessoa quer fazer. Cara, eu tive um caso no cartório no meu pré-férias, ali no finalzinho de agosto. A mulher armou um barraco numa sexta-feira à tarde, porque ela chega no cartório querendo aquele lance, né? Chega no cartório às 4 horas da tarde querendo apresentar uma documentação por uma escritura para assinar às 5, né? Então ela chegou 4 horas, ela queria assinar às 5, e aí ela chega com um contrato onde tem ali o valor de venda querendo passar pelo valor venal. Você viu o valor de venda ali quanto é? E ela querendo passar pelo valor venal, você fala que não vai passar pelo valor venal, e a pessoa começa a armar um barraco dentro do cartório, dizendo que você, cartório, está querendo ganhar dinheiro às custas dela, porque ela tem direito de passar por quanto ela quiser a escritura, né? Barraco. E esse tipo de problema vai acontecer toda semana. Toda semana tem alguma novidade. Inclusive quando você não estiver no cartório. Exatamente. E é por isso que você tem que prezar a formação de uma boa equipe, né? Você tem que montar uma equipe que não só tenha conhecimento jurídico,
mas que também te conheça comportamentalmente para saber como é que você resolveria uma situação de estresse, né? Porque é muito importante. O modelo de gestão do tabelião, do registrador, ele tem que ser entendido por quem está junto ali dele para as coisas poderem funcionar, principalmente nos momentos de ausência. Quando você está lá, é fácil, entre aspas, de resolver, porque você está ali, você dá teu ponto de vista, resolveu, acabou. Agora, o problema é quando você está de férias, quando você está lá na praia, né? Quando você está dando uma aula, quando você está num compromisso. Então, isso tudo é importante a gente ter de forma bem clara Eu para tenho poder. mais uma para escolha. A pessoa, e eu não posso, claro, não vou entrar no tema, tá? Mas eu só vou falar Sim, o tema, porque se eu entrar no tema vai dar polêmica. Qual é a etnia da região que tu vai escolher o cartório? também Boa. Aham. a pensar. A pensar qual é a etnia, qual é a colonização da região que tu vais escolher o cartório. Por quê? Porque a depender, ela muda a forma de lidar com documentos. No Rio Grande do Sul tem bastante colonização alemã, italiana, árabe, polonesa, tem os núcleos vindo de quilombos, tem várias formas. Como cada um enxerga documentos, você vai ver na prática. O tio não vai dizer, tá? Mas assim, você É, vai ver quando tiver na local que você tiver, você vai identificar que há uma cultura diferente em relação a documentos. Tá? Então, veja, estou trazendo coisas, elementos externos para a audiência que muita gente não se apercebe. Outra coisa, Karina, indústria. Indústria. Fechou alguma indústria nessa cidade que tu vai nos últimos anos? Porque eu, por exemplo, já tive em cidade que tinha indústria calçadista. Aí fechou porque os caras venderam tudo para comprar terras no Mato Grosso. Não queriam mais investir em sapato, que chinês trouxe sapato, que não sei o que é o sapato chinês. Houve um desemprego ali de 700 pessoas numa pegada. Todo mundo indenizado, tá? E aí? E aí, toda aquela galera agora vai fazer o quê? E aí fecha outra indústria. Quantas indústrias fecharam nessa região? Essa região, ela é uma região de comércio, tem cidade que é só comércio, de turismo, de indústria, é uma região rural. Se ela é rural, ela é soja ou ela é outra coisa? Porque a gente pode analisar a circulação de riqueza de cada região, Arthur, e vai impactar diretamente no cartório. Por exemplo, uma vai. região rural no interior que vive de safra de soja, ela tem ciclos. Ciclo que colhe a safra, o dinheiro está circulando, aí vem o entre-safra, e aí baixa e tem o plantio. É isso. Então, Você você falou tem... e só complementando o que você trouxe, questão da colonização é importante até na tratativa com as pessoas, né, Marcos? Por exemplo, dependendo do ambiente que você está, a tratativa não só com documentos, mas com pessoas é muito diferente, Sim. né? Isso é um ponto legal, é isso que você trouxe, é bem valioso. E essa avaliação do contexto regional também é interessantíssima. Aqui no interior de São Paulo, houve tempos em que a gente tinha produção de laranja muito em alta, produção de soja, café, e cara, às vezes você pega se você não vê a realidade, você pega um cartório os meses, sei lá, você foi lá num pré-audiência de escolha e aquele cartório ali, ele vive da laranja, da indústria, né, do comércio, da questão da laranja, mas você não sabe desse detalhe, você fala, pô, isso aqui tá uma maravilha, só que quando você chega, muda, né? Não tem mais laranja naquela região, e o teu cartório que tinha um patamar altíssimo, ele vai para um lugar que colocaria numa vala comum. Então, de fato, é algo muito valioso. Agências bancárias, quantas agências bancárias tem na região? Porque tu pode ver, onde tem Banco do Brasil, tem contratos para vários tipos de produtores. Sim, Onde tem Santander é uma outra vibe. Onde tem Itaú é outra vibe. Onde tem Banco do Estado, pode ter mais funcionário público. Você tem que sim. observar as agências bancárias, porque elas vão trabalhar contigo. Então, na cidade É, não tem agência. Opa, peraí, né? aí, Abre o olho. abre o olho.
Abre o olho. Cuidado, Você cuidado. sabe que tem o Marcelo Melo, nosso colega que está aqui assistindo a live, ele falou que a gente estava falando da equipe, né? Que ele gosta de usar o ensinamento do avô espanhol, que era produtor rural. Quem tem um, não tem nenhum. Falando, voltando para o assunto da equipe, bem legal. Isso aí, tem que ter gente, né? Às vezes você olha para uma equipe. Outro dia eu tava até olhando. A gente está sempre estudando a estrutura da equipe, do cartório, e tem horas, em alguns momentos do tempo, parece que está sobrando gente ali quando não tem ninguém de férias, às vezes dá uma pequena baixa no serviço, você olha ali, você fala, pô, talvez tenha muita gente aqui. Mas, cara, se você pensa, né, nessas intermitências, férias, saídas inesperadas, uma alta e baixa de serviço, é importante ter uma equipe bem montada para você atender todos os momentos do cartório de forma equilibrada. Eu acho que isso é um ponto legal também, essa história do quem tem um, não tem nenhum é legal. Ô Marcos, mas estamos chegando no fim aqui do nosso encontro, passou rápido, né? Eu Como me sempre aí, sempre atrasei, muito né? Eu bom. me atrasei, então peço Ah, desculpas se não, for mas pelos não, problemas pelo amor de Deus, externos, tá né? Mas resolvido assim, já. o pessoal que vai escolher hoje, tome a Deixa um recado para decisão. a turma aí. Eu queria que você deixasse um recado legal para a galera que vai escolher. Então escolha com base no sonho, né? Sempre o que você quer para você. Observe os fatores locais da cidade, observe grana, é importante, não tem como negar isso. Observe qual é a estrutura. Se você está muito na rabeira, na ponta da fila, não tem muito que escolher, porque você vai enfrentar o que sobra normalmente, né? Mas aí lute pelo próximo remoção. Você está no meio, é cheio de opções, né? É mais difícil. Então, aqui surgem aqueles problemas. Vou ser tabelião e ganhar mais? Ou vou realizar meu sonho de ser registrador? Observe, né? Grana é importante se você é casado, se você é casada, dinheiro é importante em casa. Não dá para desmerecer nunca esse fator. Observe a cidade, se tem hospital. Observe se ela tem asfalto para sair da cidade, se o asfalto é bom para uma cidade maior, porque você pode ter que ir para uma cidade maior, pode até ter que morar numa cidade maior e vir trabalhar, é comum também. Então, qual é o deslocamento, quanto tempo tem trânsito, não tem, vai passar o dia na rodovia com filho pequeno. Então, observe todos esses fatores que influenciam na hora da escolha, porque é grana, é cidade, é estrutura de cidade, é deslocamento, é família, é distância da família. Então, faça uma análise. Se você chegou até aqui hoje, você já fez essa análise, já passou pelos cartórios, já sabe. Se você está na ponta de cima, as dificuldades são ainda enormes. Ou pego o capital e sou reconhecido já por ser da capital, ou vou para o interior e pode ser um pouco mais tranquilo e até maior o cartório. É uma questão de desafio. Qual é o desafio que você quer para você? Eu penso em ir para a capital, é um sonho antigo. Vai atrás do sonho. Eu não quero tanta visibilidade, tanto estresse. Se eu pegar uma cidade do interior menor, mas com uma boa rentabilidade, perto de quem eu amo, já está bom. Beleza. Tem que ver o teu sonho. O que te move? Não faça algo que vai te deixar frustrado, porque isso vai levar um tempo para passar. Mas em 2 anos eu faço a próxima remoção. Você não é dono do futuro. Não tem como saber se vai se remover na outra. Não sabe as dificuldades que você vai enfrentar. Então, pense nisso. Pense em todos os fatores e vá pelo seu sonho, pelo seu coração. Muito importante. Gostei muito do que você falou, bem luz, assim, bem claro, bem objetivo. E eu complemento sempre dizendo para as pessoas o seguinte: escolham também. Eu sempre gosto dessa ideia quando a gente fala em audiência de escolha, Marcos. Escolha esse cartório pensando que é o cartório que você vai ficar o resto da sua vida. Você pode querer mudar, claro, a gente vê isso acontecer muito, mas a mudança está fora do nosso controle, né? Depende de incontáveis fatores, né? De muitos fatores, mas eu sempre digo isso, né? Que você tem que escolher aquele cartório como se fosse o cartório da tua vida. Isso não quer dizer, não, eu vou escolher e não vou poder mudar. Não, não é isso. Mas aquilo que você tem, o que você tem de palpável, o que você tem de concreto,
é aquele cartório. Então, faça essa escolha com consciência. Como o Marcos trouxe essa questão de capital interior, eu acho super legal, porque você tem que olhar o que tem valor para você, né? Não fica, não, eu vou para a capital porque todo mundo vai achar legal que eu vou estar lá na capital. Mas, pô, se a capital não funciona para você, você tem outras opções boas, vá para lá. Faça um estudo financeiro, sim, porque a gente tem que pensar nisso, a gente estuda para colher bons resultados. E eu tenho certeza que com boas orientações a gente procurou trazer aqui várias para vocês, com fé em Deus, que vai ajudar nesse momento, que é um momento importante. O melhor vai acontecer, né? Alguns vão viver essa audiência de escolha hoje, outros viverão num futuro breve. Tem muito concurso aí acontecendo por todo o Brasil. Então é legal, se serve para você para hoje, muito bem. Se não serve para hoje, deixa no teu radar, deixa na tua mente essa questão, sempre amadurecendo, criando ideias, para que quando você precisar efetivamente, você tenha ideais e pontos bem definidos. Meu amigo, obrigado, viu, por você. Eu sei que o seu tempo é sempre muito concorrido, eu agradeço por você ter se proposto a estar conosco aqui no Quinta com o DG. Obrigado E pelo que o convite. próximo que o próximo encontro possa ser mais breve do que esse. Aí demorou bastante para a gente marcar, que a gente possa estar conversando mais aí. Tá bom? Com certeza. Um abraço a todos vocês. Obrigado, Arthur. Um abraço para a esposa, para a família toda em casa também, tá bom? Para todos aí, Marcos, fiquem com Deus também. Gente, obrigado. Uma ótima quinta-feira a todas e até a semana que vem. Valeu. Tchau.